Hoje, gente, nós estamos aqui e a gente vai celebrar o dia de Pai Ogum. Quem é Ogum, né? A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de Ogum. Vamos falar um pouquinho sobre os orixás. E o desenvolvimento hoje será com as pombas giras mirins. Tá? Aqueles que vão fazer o desenvolvimento, né, que vão ficar para o desenvolvimento, será com as pombas giras mirins. Bom, então hoje nós vamos falar a respeito dos orixás e falar de Ogum. Quem foi Ogum? Quem é Ogum na nossa vida? Né? E falando agora sobre os orixás, quem são esses orixás, gente? Nós sabemos que a Umbanda, ela trabalha com espíritos diferenciados, né? Dentro de um centro espírita, muitas vezes não se aceita essas entidades que trabalham com Umbanda, porque às vezes é considerado uma entidade um pouco inferior, não se tem esse... Hoje já nem tanto, mas há alguns anos atrás não se trabalhava, achava que eram irmãos obsessores, né? E hoje não, hoje nós já trabalhamos com os caboclos, trabalhamos com os pretos velhos. Quando a Umbanda foi fundada, ficou bem claro, né? O nosso irmão, o caboclo das Sete Encruzilhadas, ele chegou e deixou bem claro lá na Federação Espírita do Rio, que a partir dali se criaria então uma nova religião, que seria a religião de Umbanda, né? Isso foi no dia 15 de novembro. O ano fez uma pergunta que eu não lembro. Então, quando foi criado, o caboclo das Sete Encruzilhadas já deixou aquilo bem claro, que ele estava ali, um dos médiuns, que era vidente, que estava na mesa lá da federação, ele chegou a questionar o espírito dos Sete Encruzilhadas, dizendo: mas o senhor é um espírito de grande elevação, porque era um padre, né, um bispo, não sei, que ele já era um espírito que se apresentava em várias casas espíritas, né? Então ele chega ali e toma a forma do caboclo das Sete Encruzilhadas e diz: a partir de hoje uma nova religião se forma para que nós possamos atender aos menos privilegiados, para que nós possamos cuidar daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez nos lugares onde vão. Porque, de certa forma, naquela época, o espiritismo era elitizado, porque você precisava de comprar livros, nem todo mundo tinha condições para comprar livros e os lugares e tudo. Então, era mais elitizado um pouquinho. Hoje não, hoje é super divulgado, todo mundo sabe, nós temos conhecimento. Qualquer internet que nós abrimos aí, a gente tem o conhecimento, né? Mas naquela época não era assim. Então aí a gente vê que essas entidades que vêm hoje aqui, eles vêm para fazer o bem, eles vêm para fazer a caridade, né? Sejam os pretos velhos, sejam caboclos, crianças, cangaceiros, os ciganos, exus, pombagiras, todos vêm com o intuito de fazer o bem, todos vêm aqui para fazer a caridade, né? E hoje, então, a gente falando desses orixás. Quem são os orixás? Os orixás são emanações de Deus, nosso Pai. Vocês já repararam que quando você pega um cristal, uma pedra de cristal, e põe no rumo da luz, você já viu tanto que ela reflete? Aquelas cores que ela reflete? Então, eu não sei se alguém estava aqui no dia que o Luiz até fez uma experiência assim, né, Luiz? Mostrando como que saem os raios da luz, né? Assim é os orixás em relação a Deus, nosso Pai, ao nosso Pai Olorum. A gente falamos que é o Pai Olorum, Pai Zambi, né? E Deus, ou a força criadora, a força renovadora de tudo, né? É o nosso Deus criador. Então, esses orixás são essas emanações que saem de Deus. É uma energia, e cada energia dessa está ligada
a uma parte da natureza, né? Eles são ligados à natureza. Nós temos, por exemplo, o Oxóssi ligado às matas, Ogum ligado às ferramentas, à guerra, a lutas, né? Temos Xangô, que é o justiceiro, é aquele que traz a justiça para nós, é aquele que traz a questão de fazer tudo correto. Ele cobra de nós a retidão. Nós temos que estar sempre retos em nossos caminhos. Ele não aceita a gente desviar dos nossos caminhos. Ele não aceita a gente dar aquele jeitinho para resolver as coisas. Para Xangô é preto no branco, né? Ou é ou não é. Então Xangô, ele traz essa coisa de ser muito certo e dele cobrar da gente o que é certo realmente. Temos nosso pai Ogum. Nosso pai Ogum, que é aquele que vem para quebrar demandas, que vem para abrir os caminhos, que vem para trazer para nós a vontade de batalhar por uma vida melhor, a vontade de batalhar por um mundo mais justo, por um mundo melhor. E quem é Ogum? Por que essa história dele? Nós sincretizamos Ogum com São Jorge. O que tem a ver São Jorge com Ogum? Alguém sabe? Por quê? São Jorge e Ogum. O que tem em comum dos dois? Os dois são guerreiros, né? Os dois são lutadores. Só falando por alto da história de São Jorge. São Jorge, na Capadócia, né? Ele lutava na Capadócia, ele estava ali naquelas batalhas, naquelas guerras por aumentar os territórios e tudo. Então, o que acontecia? Ele era uma pessoa que se converteu e ele não aceitava ninguém que não convertesse também. Então, São Jorge foi um guerreiro que levou uma grande quantidade de irmãos a se converter, né? E com isso ele ficou muito conhecido na igreja como uma pessoa que levou o nome da igreja muito além do que se era esperado. E assim ele ficou conhecido, né, pela igreja, que era aquele santo da guerra, o santo batalhador. Era aquele santo que estava pronto para qualquer batalha. Ele matou o inimigo, ele estava ali para defender toda a população do inimigo. E, inclusive nas imagens de São Jorge, vocês podem ver que vem sempre ele no cavalo com a espada, né? E um dragão nos pés, não é? Aquele dragão representa o demônio, representa o mal, né? Foi a melhor forma que eles encontraram para representar esse mal, foi aquele dragão. E hoje nós temos, então, essa sincretização de São Jorge com Pai Ogum. Só que, se você pegar a imagem de Pai Ogum, ela não vai ter o dragão nos pés. Porque o Ogum, ele é representado por nós, os espiritualistas, os umbandistas, as pessoas que confiam em Pai Ogum. A gente representa ele mais pela guerra, pelos pensamentos, né? A guerra espiritual. Não aquela guerra material, mas a guerra espiritual. Então, quem é esse Ogum? É aquele que traz a tecnologia para o povo. É aquele que traz a vontade de vencer a qualquer custo. É aquele que traz a vontade de ser melhor a cada dia. Conta-se que quando nosso pai Olorum criou os orixás, ele criou primeiro Oxalá. E aí Oxalá começou a construir as coisas, né? E ele tentou construir o homem, não conseguiu, até que ele
tudo que ele tentou, ele não conseguiu. Até que ele foi e conseguiu com o barro. Fez o homem do barro. E aí ele viu que aquilo tinha fundamento, né? Que ia crescendo. E logo veio os outros orixás e tudo. Só que ninguém deles pensaram no ferro. O único que pensou no ferro foi nosso pai Ogum. E aí nas batalhas, nas coisas, ele começou então a trabalhar o ferro. Ele começou a mostrar para aquele povo que o ferro podia ser muito mais durável que o barro, podia ser muito mais durável que a madeira, podia ser muito mais durável que qualquer outro material. E ele começou então a ensinar o povo a fazer as lanças para as guerras, a fazer as ferramentas para a lavoura. E aí o homem foi aumentando, né? Foi aumentando a população, foi aumentando a quantidade de pessoas e precisava-se de mais lavouras. Só que era tudo mata fechada. Não existia clareiras como nos dias de hoje, né? Que poxa, devastou tudo. E aí eles precisavam de abrir clareiras para fazer mais lavouras. E ninguém conseguia. Como que eles iam tirar na mão, né? Então veio o pai Ogum e foi a primeira tecnologia existente. Ogum ensina eles a fazer as ferramentas e a trabalhar essas ferramentas. E Ogum veio à frente com um facão abrindo caminhos. Ele veio e abriu aquela clareira. Veio e abriu. Daí, então, Ogum, aquele que abre caminhos, né? Foi devido a isso. É aquele que vem para abrir os nossos caminhos. É aquele que vem para tirar o que está atrapalhando a sua passagem. Então Ogum vem, se nós confiamos nele, ele vem para tirar todo e qualquer empecilho da nossa vida. Basta que nós confiemos. Basta que nós acreditemos que ele vai tirar e ele tira. E a gente vai vendo que ele foi trabalhando, conquistando o lugar dele. E chegou então a rei daquele pedaço onde eles estavam ali. E aí ele saiu para caçar certa vez. E nessa caçada ele demorou muito. E quando ele retornou, ele chegando naquele lugar onde ele era o rei, ele estava maltrapilho. Ele estava todo rasgado, todo sujo. E o povo não conheceu ele. E era uma festa da colheita. Como era uma festa da colheita, eles tinham o costume de ficar todo mundo mudo. Ninguém podia falar por um dia. Ninguém falava nada. Ninguém conversava. E então algum chega e pergunta o que está acontecendo, ninguém responde. Tenta conversar com o outro, ninguém responde, tenta conversar. E ele ficou muito nervoso com aquilo e começou então a matar o povo. Quando os anciões da aldeia viram aquilo, veio e falaram para ele: não, você não pode fazer isso, você esqueceu? Ele havia ficado tanto tempo fora da aldeia que ele se esqueceu que já era a festa, ele perdeu-se no tempo. Porém, Ogum, na sua sabedoria, ele veio então, conversou com os anciãos, ele afastou-se, né? Ele se afastou daquela aldeia. E ali, toda aquela demanda que havia, toda aquela insegurança, todas aquelas energias ruins que pairaram em cima da aldeia, ali então foi convertido em bonança. Ogum conversou, Ogum negociou, Ogum levou o povo a entender que ele fez, não foi de propósito. Porém, ele fez porque era necessário. E aí, então, ele se torna aquele que quebra demandas, né? E aí a gente vai ver, então, que Ogum e Exu andam muito juntos. Os dois estão sempre juntos. Quando a gente vai fazer uma oferenda, um trabalho para Ogum, geralmente é feito nas estradas, né? Aí você fala assim, numa estrada, pode ser numa estrada de asfalto, numa estrada de terra, como que vai ser mais rápido, né?
Porque os filhos de Ogum têm as mesmas características que o orixá. Geralmente eles são aquelas pessoas que querem tudo para ontem, né? Não quer para hoje, tem que ser para ontem. São aquelas pessoas que gostam de tudo perfeito, gostam de tudo a tempo e a hora. São exigentes, muito exigentes. Esses são os filhos de Ogum. E então eles querem fazer para saber onde vai ser mais rápido. Aí é feito então em estradas. O importante é ser uma estrada. Não importa se é uma estrada asfaltada, uma estrada de terra, uma estrada de trem de ferro, que a principal é a de trem de ferro, né? Porque ali tem o minério do ferro, né? Tem a terra, então ali tem tudo, os elementos para absorção. Porque quando se faz um trabalho, uma oferenda para um orixá, tem que se fazer sabendo o que está fazendo. A pessoa não pode ir lá simplesmente colocar uma vela com alguma coisinha e deixar. Não. Tem que ter conhecimento para se fazer isso. Não se faz de qualquer jeito. É preferível você não fazer do que fazer uma coisa de qualquer jeito, porque você pode atrair ainda uma coisa ruim para você. Então tem que ter conhecimento para se fazer isso. Bom, gente, nosso tempo já está esgotado, né? Então, vamos encerrando. E a única coisa que eu gostaria de deixar para vocês: acreditem, confiem nos guias espirituais. Se vocês confiam, eles tudo faz para auxiliar, para amparar os filhos. Pode ter certeza que eles não desamparam nenhum de nós. As pessoas que às vezes dizem, eu tenho medo da espiritualidade, né? Dos espíritos, é porque não conhecem. Porque os nossos guias não vêm nos fazer mal, muito pelo contrário. Eles vêm nos amparar, nos orientar, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, nos mostrar a luz da nossa vida. Então que nós possamos aprender a confiar nesses irmãos, porque eles estão aqui para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar a mão, nos levantar e fazer com que nós caminhemos. Tá certo? Uma boa noite e que Deus nos abençoe e proteja.